Gente, boa noite. Boa noite a todo o pessoal do grupo. Olha só, a física quântica está dizendo que a realidade física das coisas não existe, que tudo é onda. Mas se tudo é onda, como que a onda vira vidro? Como que a onda vira plástico, pedra, água, madeira e tudo mais? Bom, esse é um assunto complexo, mas se você está aqui é porque gosta do assunto. Então, nós vamos analisar isso em termos de mecânica quântica, da nova onda de informação da mecânica quântica, da física quântica, não nas suas formalidades matemáticas, mas nos seus conceitos, através da ressonância harmônica, que é aquela ferramenta que agrega muitas outras informações, agrega muitas outras ferramentas. Então, a gente vai se valer de tudo isso para conversar do assunto. Boa tarde a todos. Boa tarde, Wellington. Tudo bem? É um tema muito interessante. Será que tudo existe só porque eu observo? Eu estou observando? O observador que concretiza aqueles seres materiais? Então, os seres materiais, eles não existem? O carro, o telefone, a cama que eu durmo, o colchão que eu deito, o chuveiro, a água que eu bebo, tudo isso não existe? E o exame de DNA? E as nossas caracteres que está no sêmen, que está no sangue, isso também não existe? E esse DNA mensageiro que faz um exame lá na minha tataravó, se ela existisse, e a ciência consegue traçar o meu DNA, também não existe? E só existiu porque tinha alguém observando? Mas então o tempo todo tem alguém observando. Ei, Dalice, boa noite. Boa noite. Muito boa noite para você. É exatamente isso. O observador faz uma diferença enorme para que tudo isso venha a existir, não é? Então, é o observador, também chamado de consciência, mas isso tudo é uma onda. Essas coisas não passam de onda, onda de energia. Quando o observador entra na jogada, ele concretiza as coisas. Então, é isso mesmo que a mecânica quântica quer passar. Essa é a mensagem da mecânica quântica, da física quântica, quando fala que tudo é onda. Aí ela tem vários termos para poder definir isso, terminologia grande. Aí fala, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. E ela está falando dessas coisas, de todas essas coisas que precedem a realidade física. Antes da realidade física, tem tudo isso. Mas tudo isso é onda. E veja também que a realidade física é onda também, porque ela só deixa de ser onda quando você está olhando, quando o observador está olhando, quando a consciência está olhando. Aí ela deixa de ser onda e vira uma realidade física. Mas assim que você ou a consciência vira as costas e vai noutra direção, aquilo tudo volta a ser onda.
Então, essa é a novidade da mecânica quântica, da física quântica. É fácil de aceitar isso? Não, não é, é complexo, porque as pessoas em geral não estão acostumadas com isso. As pessoas em geral acham que tudo é físico, tudo é matéria. São materialistas ao extremo. E quando se fala de algo espiritual, quando se fala de algo que ondula, que está o tempo todo ondulando, aí fica difícil para aceitar, né? Mas, como eu já falei no início, se você está aqui é porque gosta do assunto. Então, esse é um bom começo para esse nosso encontro de hoje. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Wellington e Dalice. Boa noite para aqueles que estão na escuta e boa noite também para aqueles que ainda vão participar. Sem dúvida nenhuma, é um excelente tema. Fica aí a pergunta no ar. Se tudo é onda, mas se tudo é onda, como que a onda vira vidro, pedra, madeira e tudo mais? Sempre eu abordo esse assunto aqui, que tudo depende do observador. Quando está olhando é uma coisa, quando não está olhando é outra totalmente diferente. Se transforma em onda. Às vezes eu chego até, às vezes eu chego até a comentar, né? Que é como se a parede não existisse. Até porque, segundo a física clássica, os astronautas que vão aí no espaço e fotografam a Terra lá de cima, ou filma, né? Agora melhor dizendo, é filmando, que os recursos são mais avançados. Eles veem a Terra, mas não vê as edificações, os edifícios, só vê a água e as matas. Aí eu pergunto também, por que a matéria se transforma? Será que depende do observador? Quando eu estou olhando, é físico. Quando eu dou as costas, não físico. Transforma em ondas. E é importante o que a Idalice perguntou, e o nosso DNA. Eles observam, veem nossos traços genéticos e depois, provavelmente, eles param de observar, aquilo ali não existe. Aquelas características do nosso DNA, do mesmo que fomos feitos, né? Que é o sêmen, o óvulo. É muito interessante a gente estudar física quântica, que a gente aprende mais e mais através desses conhecimentos, através do grupo e através das palestras também que o Hélio Couto nos fala, né? Nos passa para a gente, e outros mais que estudam a mecânica quântica, a física quântica. Eita, não é que o pessoal está ficando afinado mesmo? Parabéns, Idalice, parabéns, Fátima. Boa noite para você e boa noite para os demais que ainda vão chegar. Mas o pessoal tá ficando afinado mesmo. Que coisa, hein? Já todo mundo entendendo, né? Isso é que é maravilhoso, né? Esse aqui é o nosso propósito, o interesse de todo mundo, a alegria de todo mundo que está com a física quântica, é ver o pessoal afinado, entendendo do assunto, né? Porque é assim mesmo que funciona. Então, se você gosta do assunto, tem que se aplicar, tem que entender, tem que reconhecer
a mecânica quântica, a nova onda de informação da mecânica quântica, como a gente fala aqui, da física quântica, não nas suas formalidades matemáticas, mas nos conceitos, porque aqui são os conceitos é que contam, porque a questão matemática já foi resolvida, isso ficou lá com os físicos, com aqueles poucos físicos, né? Porque a grande maioria dos físicos ainda não aceita conversar disso, mas felizmente tem aqueles que aceitam e que desdobram o assunto, como por exemplo, aqueles que estão participando lá do documentário Quem Somos Nós e outros professores também, como a Fátima falou, do Hélio Couto, eu falo geralmente do Amit Goswami, falo do próprio Hélio e falo de muitos outros que estão defendendo a física quântica, são catedráticos que defendem a física quântica, né? Aliás, se não houvesse esses físicos, ficava muito difícil para a gente conversar do assunto, porque é um assunto muito complexo e é um assunto que leva a interpretações equivocadas. Se não tivesse os experimentos, se não tivesse os catedráticos, a gente seria taxado de maluco, de doido. Mas, felizmente, tem aí os catedráticos físicos, tem os experimentos que apoiam os conceitos da mecânica quântica. Pessoal, é o seguinte, Wellington, obrigada aí pelos elogios. Eu ainda nem comecei a engatear na mecânica quântica. E é um conhecimento que eu tenho interesse em dominar, em entender, em ter uma leve compreensão e saber não só expressar, mas viver quanticamente. Recentemente eu assisti 2 filmes que me fez repensar muita coisa. Uma dessas coisas que eu pensei que este boom que a ciência fez, essa evolução científica, eu acredito que deve ter tudo a ver com a física quântica, porque eu assisti um filme recente, chama Yara. É um assassinato de uma menina numa cidade da Itália. Este filme foi baseado em fatos reais e eles conseguem chegar ao assassino através do DNA do agressor que ficou no corpo da vítima. E até o local de trabalho dele foi encontrado, essa pessoa no local de trabalho dele, que ele trabalhava com minério. No corpo da vítima ficou fragmentos de minério, micropartículas, mesmo, né, a menina tendo ficado exposta à neve, ao frio. Aí eu fiquei repensando, isso tem a ver com a física quântica, com a mecânica quântica? E um outro também que me fez repensar foi um filme chamado Somos Todos Iguais. Aí realmente nós somos iguais. A diferença é só intelectual e financeira? Ou essa diferença financeira, intelectual, não existe? Isso aí é só uma ação do observador. Oi, Wellington, gratidão pelas palavras, pelo elogio, mas é como eu sempre falo, a gente está engatinhando dentro do conhecimento, cada dia a gente tenta aprimorar mais o nosso, né, bate-papo aqui, mas ainda falta bastante ainda, mas com um jeitinho, com dedicação, a gente chega lá. E é isso mesmo, é só estudar, colocando em prática os ensinamentos da mecânica quântica, na mecânica quântica e suas ferramentas, né? É só colocar em prática os ensinamentos que a gente vai aprendendo a entender melhor, assimilar o conhecimento, né?
que precisa de assimilar para entender bem, para poder a gente saber transmitir, saber falar e interagir uns com os outros. Bom, Idalice, na essência, todos somos um, todos somos a mesma coisa. A diferença, ou as diferenças, são detalhes. Eu queria abordar um determinado assunto aqui, mas agora fugiu. Mas o certo é que, em termos de mecânica quântica, todos somos um. A mecânica quântica vai dizer que, na essência, todos somos um. Então, tudo mais, fora disso, tudo mais são detalhes. E os detalhes, você analisa isso em termos de mecânica quântica. Tem que estar disposto a analisar tudo em termos de mecânica quântica. Tudo pode ser analisado à luz da mecânica quântica. Né? E quando você analisa à luz da mecânica quântica, tudo funciona melhor. Qualquer coisa. Assim, lembrei. Quando a física fala que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, será que isso invalida tudo que a gente acabou reconhecendo anteriormente? Será que isso invalida a ideia de que, na essência, tudo é onda? Porque nós estamos analisando essas coisas aqui do ponto de vista essencial, da essência. Se a mecânica quântica fala que a matéria não existe, isso tem um significado relativo, né? Porque você está convivendo dia a dia, você está percebendo, você está entendendo que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, porque quando você está falando das coisas físicas, você está falando da partícula, você está falando da massa. Né? Então, tudo é onda, mas é na essência tudo é onda. Agora, o que leva o conceito da mecânica quântica a dizer que a realidade física não existe? Isso acontece porque a realidade física só vai existir quando o observador está olhando, quando a consciência está agindo. Não é? Porque tudo está condicionado ao poder de observação da consciência. E muitas vezes a consciência não está em ação. Vamos lá, vamos ver um exemplo de onde a consciência, em termos de observação da realidade física, em termos de parede, por exemplo, não está em ação. Quando você está dormindo, por exemplo, a consciência está ocupada com outras coisas. Ela não está ocupada em observar o tamanho do quarto, a parede, o armário. Ela não está ocupada com nada disso. Ela está ocupada com outras coisas. Você está sonhando, você viajou para lá, para cá. Então, não está cuidando daquela realidade física em termos de parede, armário, banheiro, nada disso. Né? Então, tudo é sempre relativo, né? Tudo é muito relativo. Né? Mas o certo é que, na essência, não existe nada físico. O que existe
é a onda. E a possibilidade de onda, para que venha se tornar uma realidade física, tem que sofrer muitas transformações, e são transformações feitas pela consciência. Então a consciência escolhe a possibilidade vira probabilidade, e a consciência continua agindo, trabalhando, colocando ação, trabalho, energia, e esta probabilidade vai virando mais outras coisas, né? Vai virando, como a gente sempre fala aqui, elétrons, nêutrons, prótons, quarks, e vai assim até chegar na realidade física. Mas olha só, quanta coisa que teve que acontecer antes desta realidade física. Eu acredito em tudo isso. Acreditar é fácil, agora o difícil é comprovar no dia a dia, porque a própria mecânica quântica tem diversas ferramentas, como a ressonância harmônica, né? Essa nova onda de informação, tem a PNL, que é a ciência do sucesso, é uma das ferramentas mais poderosas da transformação do desenvolvimento pessoal. É, né, foi uma das ferramentas muito badalada há uns anos atrás pelo próprio Laí Ribeiro. O Hélio Couto menciona também em algumas das milhares de palestras dele. Aí eu penso o seguinte: temos diversos recursos e a maioria gratuitos. E como obter resultado destes recursos em nossas vidas nos dias atuais? Como mudar e lidar com o nosso comportamento, com as nossas emoções, com a nossa evolução espiritual, evolução financeira, o bem, o equilíbrio físico, moral e financeiro. Eu acredito que todas estas ferramentas têm um propósito, não só de evoluir, mas um bem-estar em comum. E eu preciso obter isso na prática, não na teoria. Porque se esse conhecimento nos dá a capacidade de desenvolvermos e influenciar as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? De uma maneira geral, a gente cria um elo com o universo. E quando eu ou nós iremos usufruir de tudo isso? Aí entra aquela parte que fala: você atrai o que você sente. Se você sente coisa boa, você pratica o amor, ajuda o próximo, não reclama, estuda, lê, ouve boas músicas, procura boas amizades, vê bons programas na TV, cinema, e mesmo assim as coisas ruins, negativas, tende a acontecer na sua vida. Aí muitos vão falar assim: ai, dívida de vidas passadas. Mas e quando eu vou terminar de pagar essa dívida para eu viver feliz aqui e agora? Então, eu compreendo, acredito e sei que existe, mas eu não quero só saber que existe, eu quero viver o aqui e o agora. Quero viver nessa onda de energia de amor incondicional. Quando você pratica o amor incondicional, você só ouve críticas. E você não recebe, não é do outro lado. Às vezes você até perde. Dalice, realmente, vivenciar é que faz a diferença. Aí a gente torna um observador concreto, co-criador concreto.
É isso que nós precisamos, de vivenciar o aqui e o agora. E não viver de lamúrias e não viver só de experiência, para experimentar, mas vivenciar. É que faz a diferença em todo observador deste grande conhecimento que é a mecânica quântica. Vai chegar um dia, com certeza chegará, mas é aquilo que eu falo, é determinação, estudos e o soltar para a gente vivenciar todas as, todas as magnitudes que chegará em nossas vidas. Vivenciar o aqui e agora, que é o que nós queremos. Realmente faz toda a diferença o vivenciar, viver aquilo que a gente está presenciando, que aquilo que a gente está vivendo presente, realizando na nossa vida. É que faz toda a diferença. Tem também uma outra coisa muito interessante nessa questão que a Idali está colocando, Fátima, que é o, o desfrutar das coisas. Porque desfrutar dessas coisas que fala a mecânica quântica, a gente está desfrutando. Eu estou desfrutando, você está desfrutando, a Idalice está desfrutando, mas muitas vezes a gente ainda não entende como que aquilo está chegando, o porquê que aquilo está chegando na contramão do nosso desejo. Não é? Porque esse é o problema. A gente nem sempre a gente se dá conta de que aquela situação que a gente está vivenciando, que está vivendo, é produto do ego. É produto do ego na contramão do seu desejo. É o sentimento, né? O sentimento egóico na contramão do seu desejo. Agora, isso é uma etapa muito importante. A gente tem que entender isso, né? Entender por que as coisas não vêm de acordo com o universo do desejo de cada um de nós, né? E então esse é uma etapa realmente complicada, né? Porque não é assim, não vem de acordo com o seu desejo, mas que você está vivenciando, tá, que você está criando, tá. A mecânica quântica é muito clara nesse sentido. Ela fala do ego. Ela fala do ego na contramão dos seus desejos, né? Quer dizer, você está criando, mas só que está criando no contrafluxo e não percebe, não entendeu ainda que você cria, as coisas que você cria pode ser muito desagradável e quando vem na contramão do seu desejo. E pode ser agradáveis, pode ser coisas agradáveis quando o ego está em fluxo com o seu desejo, não é? Quando o ego sai do contrafluxo. E aí sim, aí você vai criar somente coisas agradáveis, mas, por enquanto, está em dificuldade. Né, tá? Então, essa é uma primeira etapa. Tem que entender bem essa etapa para poder saber muito bem como manejar esta questão do ego na contramão dos seus desejos. Então, Wellington, o que eu consegui entender que a consciência suprema, ela nos dá oportunidade de ter e viver riquezas.
ter conhecimento, sabedoria, habilidade, inteligência, evolução espiritual, talento, saúde, porque o destino é o resultado das minhas escolhas. Se eu desejo ter dinheiro, eu tenho que trabalhar. Se eu desejo ter saúde, eu tenho que fazer atividade física, escolher a alimentação que eu vou utilizar, seja através de música, seja através de meditação, seja através da comida. Porque aqui, tanto outros conhecimentos que eu já estudei, como a mecânica fala que aqui é um mundo de causa e efeito. Agora, se eu pratico bem, faço bem, pratico amor, vivencio o amor e colho, e o resultado é coisas negativas, então não adianta praticar o bem, olhar o próximo como a si mesmo, olhar o próximo como você gostaria que te olhasse, porque eu faço bem, pratico bondade, não falo mal de ninguém, estou estudando, estou colaborando para que o meu próximo, mais próximo, tenha uma vida confortável. E eu mesmo não estou vivenciando, eu estou tendo outros resultados. Quando que eu vou colher um resultado positivo? Porque o Hélio Couto fala que nós temos que ser amor incondicional. E como eu sou amor incondicional, que eu não recebo este amor incondicional, que ele não vem, eu só dou, né? É a única coisa que quanto mais você tira, você tem é fotografia. Então, se eu faço bem, se eu procuro ajudar o próximo, eu sou honesta, eu não passo os outros para trás. Por que acontece o contrário? Onde está o erro? Então, se eu tenho um destino, se eu crio a minha própria realidade, se a minha realidade é a medida das minhas escolhas, é a medida do que está no meu sentimento. O meu sentimento é de um mundo de concórdia, um mundo de paz, onde as pessoas têm o mínimo para viver, que seria um teto, uma alimentação adequada, né, uma cama para dormir. O meu desejo é esse. E por que acontece o contrário? Porque se tudo é onda, se tudo é energia, que a consciência escolhe a possibilidade e essa possibilidade vira uma probabilidade, então a consciência definiu o resultado errado? Mas só que no momento, Idalice, você está vivendo a consciência egóica. A consciência suprema apenas permeia a realidade. Mas a consciência egóica é que dá as cartas. Por isso é que a gente está conversando do ego. E o ego, quando as coisas não vêm de acordo com os seus desejos, é porque o ego está na contramão. Os sentimentos dos seus desejos, o que você deseja, o que você quer, essas coisas que você está falando, do seu comportamento, do que você faz para os outros, do que você está tentando fazer, isso é fora, e muito fora dos seus desejos em relação ao ego. Você, os seus desejos estão dizendo uma coisa, e o ego
está dizendo outra coisa na medida em que ele vem na contramão. São sentimentos que vêm na contramão dos seus desejos, vêm no contrafluxo. E aí você tem resultados desagradáveis. E enquanto não superar essa etapa, como que o universo dos seus desejos funcionam, enquanto não entender como o ego enquanto não conseguir tirar o ego do contrafluxo, não vai ter resultados de acordo com seus desejos. Porque o seu desejo é do que há de melhor. É como o professor Hélio Couto fala, o desejo da pessoa é casa, carro, apartamento, educação, saúde, segurança. Mas será que os sentimentos estão de acordo com toda essa prosperidade? Nós estamos falando do sentimento egóico, do sentimento do ego. E certamente que não, porque a gente ainda tem muita dificuldade nessa etapa do ego que controla o sistema de crença. A gente ainda acredita em muita coisa na contramão dos nossos desejos. Quando você acredita na contramão, no contrafluxo, você está se valendo do ego, está se valendo dos sentimentos negativos, né? Aqueles sentimentos estão na contramão dos seus desejos. Quer dizer, não estão em fluxo, estão no contrafluxo. Agora, a pergunta que deveria acontecer para dar prosseguimento nessa nossa conversa seria aquela no sentido de como tirar o ego do contrafluxo. Como fazer para tirar o ego do contrafluxo? Essa deveria ser a pergunta que dá prosseguimento a essa nossa conversa. Então, como não estar na contramão do ego? Como ter resultados desejados, resultados positivos? Bom, Denise, para você reconhecer o ego em fluxo, você vai fazer isso com base nos resultados que você terá. Devam ser resultados de alegria. De alegria é aquilo que a gente tem sempre falado aí, alegria, felicidade, gratidão. Não é o que acontece com essa sua indagação, com essa sua reclamação. Não é o que acontece, porque isso está na contramão dos seus desejos. Você não queria nada disso. E isso vem causando para você o quê? Vem causando tristeza, aborrecimento, dúvidas, medos, traumas, tabus, preconceitos. E esses são sentimentos desagradáveis, são sentimentos que não batem com o ego fora do contrafluxo. Esses são sentimentos que não batem com o ego em fluxo. Né? O ego, quando em fluxo com os seus desejos, gera sentimentos de alegria. Aí sim, você estaria então estaria com a prosa invertida, né? Você estaria falando de resultados positivos que têm dado alegria, que vem enfim, você, para reconhecer o ego em fluxo,
tem que ter alegria, alegria em tudo por tudo. Então, para tirar o ego do contrafluxo, tem que entender isso para poder fazer com que o ego comece a vibrar de acordo com os seus desejos, não é? Aí sim, mas esse é o sinal. O sinal é alegria. Toda vez que se tem alegria, aí você reconhece o ego em fluxo com o todo do universo do seu desejo.